Peri Marzulo, eu sou natural de Alegrete, da fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul, e agora morando aqui em São Francisco de Paula, né, estabelecido como cuidador de ovelhas, como se diz, porque criador, quem cria é a natureza, né? A gente apenas cuida desses animais, né, das ovelhas crioulas, que há quase 15 anos a gente está nesse processo do movimento gaúcho de resgate desses animais que vieram com os jesuítas no início da formação do estado do Rio Grande do Sul e da Argentina e do Uruguai. Oi, meu nome é Heloísa, eu sou proprietária aqui da Coronilha. Nós criamos esse pequeno rebanho de ovelhas. Ele é um núcleo, na verdade, de ovelhas crioulas serranas, lanadas. Uma coisa importante nesse animal, nesse tipo de criação, é que ele permite o envolvimento das pessoas. Olá, sejam bem-vindos à oficina de Bioma Pampa. Meu nome é Israel, sou chefe de cozinha, produtor agroecológico, gestor ambiental e proprietário do restaurante Champenoise e Bistrô, aqui da Serra Gaúcha. Também sou cofundador do projeto de agrofloresta Seiva. E a gente está nesse lugar super especial, nos campos em cima da serra, na propriedade do seu Peri e da Heloísa, para poder mostrar um pouco da essência dessa oficina. É gratificante poder fazer parte do Terra Mar Brasil 2020. Produtos bons, limpos e justos para todos. E a gente está trazendo para essa oficina do Bioma Pampa essa receita, que é uma receita tradicional aqui do Sul, que é o espinhaço da ovelha, né? Um espinhaço de ovelha braseado, né? Assado, por assim dizer. Esse vai ser a nossa receita de hoje para essa oficina. E a gente começa falando então da ovelha crioula lanada, que a gente está trazendo aqui, que é o símbolo desse prato. A ovelha crioula lanada é a primeira raça, né? Partiu da primeira raça de ovelha introduzida, né, aqui no sul do Brasil. E a gente traz também, então, esses outros ingredientes que são importantíssimos para o sul do país. A polpa de butiá, que vem desde do litoral catarinense até o sul do Pampa. A gente vai fazer uma mostarda de butiá, que é incrível. A gente vai trazer ervas aqui, que são ervas espontâneas, ervas punks, né, que são plantas alimentícias não convencionais, identificadas por tal, mas que são super comuns e usuais aqui, que é um mestruz rasteiro, né, que é uma planta usada até em saladas, que tem um sabor fantástico e característico. E o garupá, que é uma planta nativa aqui desse bioma. Inclusive, a gente está do lado desse garupá, que é lindo, que é um nome indígena, tá amarrado a toda essa história aqui do sul do país, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente traz também, então, a mandioca, que é o aipim, que é conhecido aqui no sul, que é conhecido por mandioca, por macaxeira, tem do sul ao norte do Brasil, e uma farinha dessa mandioca torrada. E a gente tem também o nosso pinhão, símbolo aqui do sulzinho aqui da Mata Atlântica, aqui dentro do Rio Grande do Sul, que também é uma fortaleza até na Serra Catarinense, né? É um produto fantástico e super reconhecido no Brasil inteiro. E alguns ingredientes a mais que a gente vai usar nessa nossa receita, né? Uma manteiga aqui de produtores de agricultura familiar aqui da região, que também trabalham em cooperativa, super artesanal. Cebola, alho, enfim, temperos que são gerais aí para a nossa receita. Então, para começar essa receita, a gente vai fazer uma bela cama de cebolas. A gente vai usar aqui, então, mais ou menos aí umas 5 ou 6 cebolas, que dá em torno de mais ou menos 1 quilo de cebola. A gente vai, então, pelar bem a cebola, tirar toda a casca dela, abrir ela ao meio por comprido e vai fazer, como se diz em julienne, o corte, que é pequenas fatias, né? Para poder fazer uma cama bacana, para ela poder respirar. A ideia aqui é realmente que a panela, a cocção dentro da panela fechada, que ela solte toda a água dela, né? Todo o sabor dela, e faça realmente essa troca de sabores, de líquidos, né? Com o corte do espinhaço. Então agora a gente vai fazer um molho de ervas para temperar a nossa carne. A gente vai usar então o nosso mestruz rasteiro. E pode usar a raiz inteira, tá? Pode usar as folhas, a raiz. Ele é consumido, todo consumível, tá? Se você não encontrar, claro, o mestruz rasteiro, você pode usar a erva que tiver, que tiver à disposição. Qualquer erva. A ideia aqui dessas ervas é trazer realmente essa relação, né? No caso aqui com a ovelha, que é basicamente o que ela consome, né? Uma erva que dá em um lugar rasteiro, de pastagem, né? Essa aqui. Então a ideia é realmente isso, é trazer essas ervas que têm essa relação com o bioma, com a tua região, né? Pode ser na região que tu estiver morando.
e fazer essa interação, né? Trazer, trazer um pouco da picância, do herbáceo, né, para dentro de um prato com uma carne que ela é um pouco mais adocicada, né? Que ela tem um sabor característico e fazer uma fusão aí de sabores dentro dessa cocção. Então a gente está usando o Mestruz rasteira e agora a gente vai usar o garupá, e que vai dar um sabor especial, um perfume especial para o nosso prato. Vou deixar isso aqui para depois a gente usar na decoração, se precisar ou finalizar o prato. E a gente vai picar junto com as outras ervas. A gente vai adicionar aqui, vai picar junto aqui, meia cabeça de alho. Para limpar ele é muito fácil, você pega a faca e dá uma batida. E aí você já abre ela, depois para limpar, tirar a pele fica mais fácil. A gente mistura. E agora a gente vai trazer aqui o nosso espinhaço e a gente vai temperar ele. Vai cobrir de sal. Sal é uma coisa pessoal, né? Tem gente que gosta um pouco mais de sal, tem gente que gosta com menos sal, então você pode dosar aí a quantidade de sal que você quer. Mas como a gente tem a cebola que é adocicada, a gente tem a carne que ela também é levemente adocicada, então normalmente esse prato ele vai um pouquinho mais de sal do que o normal, do que uma receita de um prato com uma outra carne qualquer. Pimenta. Pode ser a pimenta que você tem em casa, ou pimenta já moída. Normalmente um braseado a gente sela antes a carne, antes de ir para a panela. Por quê? Porque quando a gente sela a carne, a gente cria uma resistência a mais, né, da carne para soltar o líquido para depois entrar. Mas isso acontece porque a gente coloca líquidos dentro da panela também, né, para ela ir soltando aos pouquinhos os líquidos de dentro e fazer uma fusão. Nesse caso, a gente não vai usar líquido, né? A gente quer que o líquido mesmo da ovelha, do pedaço da ovelha, solte. Então a gente não vai selar a carne, a gente vai deixar a carne sem selar ela, para que solte esse líquido depois com a cocção do líquido da cebola, né, do suco da cebola e dos outros sabores, dos outros temperos, volte para dentro da carne. Então a gente vai acabar não selando aqui nesse processo de braseado, de assado mesmo, a gente vai só temperar ela. E uma coisa bacana, que assim, para esse tipo de corte em específico e dessa carne, a gente precisa de um pouco de acidez. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar a acidez do butiá mesmo. Que essa é a polpa do butiá, então a gente vai usar para dar acidez desse molho. Eu vou despejar então algumas colheres aqui. Aqui então a gente vai fazer o que agora? A gente vai cobrir com essas ervas. E agora a gente vai temperar. E a gente vai fazer o que aqui? A gente vai colocar dentro da nossa panela e não vamos deixar nada para trás, vamos jogar tudo aqui dentro. E a gente vai adicionar pelo menos 150 ml de óleo, de azeite no caso. Esse aqui é um azeite de oliva, mas você pode usar com a gordura que você tiver. E a gente vai fazer o que aqui por cima? A gente vai colocar mais uma quantidade de cebola. Então a gente vai colocar por cima da carne, cobrir bem. E vamos colocar o resto daquela cabeça de alho que a gente deixa separado para ajudar a realçar o sabor. E agora, pessoal, agora que a gente deixou tudo pronto, a gente vai fechar a nossa panela. Como eu disse, se você tiver em casa, tiver um forno convencional, um forno elétrico, você pode fazer isso também. Colocar numa assadeira, né? Cobrir, fazer todo o procedimento e depois cobrir com um papel alumínio bem vedadinho e você pode levar ao forno. Normalmente leva em torno de 3 a 4 horas a cocção, a mais ou menos uns 250 a 280 graus. E aí tá pronto o espinhaço. Então eu vou levar para o nosso fogo vivo aqui, a gente vai fazer uma espécie de forno, trabalhando com ele bem encostadinho na brasa e depois jogando brasa por cima ainda também. Então, pessoal, agora a gente vai cozinhar o nosso aipim. A ideia aqui é tirar a casca, faz um cortezinho por comprido. Eu acho que todo brasileiro, ou boa parte dele, sabe, já tem uma relação bem íntima com esse ingrediente aqui. E o que a gente quer desse aipim, exatamente, não é uma cocção muito, muito profunda. O que a gente quer dele é que ele continue firme, que ele não fique mole, para a gente poder depois fazer a crostinha de erva mate e servir ele um pouco mais firme, um pouco al dente, por assim dizer. Então a gente já tem o nosso aipim descascado, as cascas separadas, e agora a gente vai levar ele para a água. O que a gente tem aqui nessa água quente é sal. E se você quiser dar uma saborizada nesse aipim também, você pode colocar um tempero que quiser.
Eu, no caso, coloquei um dentinho de alho aqui só para saborizar ele e fazer uma cocção que todo aipim depois esteja um sabor um pouquinho, eleve um pouquinho o sabor da mandioca. E o que a gente vai fazer agora é utilizar essa polpa, né? Você pode fazer essa mostarda. Por que a mostarda butiá? Se você experimentar e sentir o cheiro dela, você de cara vai lembrar de uma mostarda, né? E ela tem um sabor doce, ao mesmo tempo ácido, né? E tem toda aquela estrutura de sabor da mostarda. O que a gente vai usar aqui mais ou menos é meio litro, um pouquinho menos, de polpa fermentada. A gente vai colocar um pouquinho mais de acidez. Esse aqui é um vinagre artesanal nosso, que a gente fez, de uva branca, uns 20 ml. Mais uns 50 ml de óleo, de azeite, no caso, mas você pode usar o óleo que você tiver. E uma pitada de sal. E o que a gente vai fazer agora? Reduzindo o fogo. De preferência um fogo baixo, um fogo brando. Se você tiver em casa, você pode pegar uma frigideira, uma panelinha e foguinho bem baixo e esquecer que ele tá lá, cada pouco dá uma mexida. E agora a gente vai partir para nossa farofinha de pinhão. E a gente vai precisar então de meia cebola, né, ou uma cebola pequena. E a gente vai tentar picar um picadinho, o mais fininho possível. Vai pegar um pouquinho de manteiga, vai levar ao fogo. É muito importante esquentar a nossa frigideira, por quê? Porque quando a gente largar ela com a gordura já quente, a gente quer realmente que a gente refogue a nossa cebola. Então é importante, quando vai fazer a farofinha, a farofa no caso, e vai fazer a cocção de uma cebola, de um alho, já deixa ela pré-aquecida, com a chapa quente. Quando a gente largar a cebola, ela vai imediatamente refogar e largar o suco dela, para depois a gente misturar com o pinhão e agregar sabor. Então agora que a gente esquentou bem, a gente vai largar nossa cebolinha. E vai deixar aqui refogando, enquanto a gente vai picar nosso pinhão. Mais ou menos aqui umas 300 gramas de pinhão. Se você quiser fazer mais, você pode aumentar essa quantidade. A ideia aqui é picar, não precisa picar muito fino não, pode ser mais grosseiramente, não tem a necessidade de ser tão fininho assim. Trazendo aqui essa frigideira. Vou colocar um sal, bem pouquinho porque o pinhão já estava numa conserva com sal, e pimenta. E vamos voltar para o nosso fogo. Vamos usar, se lembra aquele restinho da casca? Por que não? Vou tentar picar bem picadinho e vamos tentar usar para dar sabor a mais na nossa farofa. E esse papel da casca da mandioca, ele vai fazer mesmo aquele papel mais da farinha, da parte mais seca, que vai ajudar a juntar tudo. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar um pouquinho mais de sabor. Um dentinho de óleo pequeno, para ajudar a saborizar a nossa farofa. E agora a gente espera um pouquinho ela secar e vai mexendo até ir secando por completo. E ficar um equilíbrio bom entre a umidade e os ingredientes. Então agora que tem a nossa cocção aqui do aipim pronto, ela tá firme, mas tá cozida. A gente vai colocar aqui para dar uma descansada. A gente vai pegar e vai abrir ela ao meio. Pode deixar esfriar, não precisa fazer isso logo que tira. Mas a ideia é o quê? Tirar aquela fibra que ela tem dentro dela, que isso não é muito agradável da gente comer. Na ideia do prato, o que a gente quer? Um legume um pouco mais firme e uma carne bem passada. Vai tirar esses fios aqui. E agora a gente pode esperar esfriar, mas a ideia é fazer uma marinada. Essa marinada pode ser rápida, ela pode ser demorada, né? Quanto mais tempo ela demorar marinando, melhor. E o que a gente faz? A gente vai colocar mais ou menos 50 ml de óleo de oliva, um pouquinho mais. Depende muito do ambiente, do recipiente onde vai estar essa marinada. Um pouquinho da água. Pode até ser a água da cocção mesmo, que tem sabor. A gente vai usar um pouquinho só de um óleo picado que eu tinha sobrado aqui, só para saborizar um pouquinho mais esse óleo. Uma pitada de sal. Mais um pouco de pimenta.
e a gente vai usar um pouquinho dessa erva mate. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar realmente os pedaços aqui. Exatamente isso. Aqui a gente dá uma mexida. Com a ajuda de uma colher, a gente vai pegar um pouquinho desse óleo aqui e vai jogar por cima. E aí a gente vai deixar aqui, se você quiser fazer um dia antes da receita isso, você pode deixar na geladeira, que vai agregar mais sabor ainda para sua mandioca. Então pessoal, agora a gente vai fazer uma farofinha para fazer aquela crosta na mandioca, que vai a farinha torrada da mandioca e a gente vai colocar mais um pouquinho dessa erva mate fresca. Vou colocar um pouquinho mais daquele tempero para não perder a linha de sabor do prato e dos ingredientes. Sal, a pimenta. Então a gente vai pegar uma por uma. E o que a gente vai fazer aqui realmente é empanar ela mesmo. Agora a gente vai levar para a frigideira. A ideia então é untar com um pouquinho de gordura, deixar no fogo, deixar dar uma derretida na manteiga e depois a gente selar essa mandioca. Deixar dar uma leve dourada, todos os lados. E já vai estar pronto nossa mandioca. Já temos todos os componentes nossos prontos, né, desse prato, dessa proposta. E agora a gente vai olhar e vai ver como tá a nossa estrela, então, desse prato, que é o espinhaço da ovelha crioula. Vamos lá, então, para ver como é que tá. Olha que beleza. Como a gente trabalha com fogo vivo, é possível que dá uma tostadinha, isso não é ruim, né? Até dá um sabor a mais, mas tem que cuidar. Fogo vivo é um pouco complicado, tem que ficar acompanhando. No forno, mais ou menos umas 2, 3 horas, você vai botar na assadeira, você vai virando e vai acompanhando devagarinho, até chegar no ponto em que ele se solta, ó. Olha que beleza. Isso aqui tá uma delícia. E tá pronto. Tá pronto o nosso espinhaço. Vamos provar, Peri? Mas como não? Como não? Eu só tenho a te parabenizar pelo trabalho, a parabenizar por essa beleza que é cuidar dessa raça. E agradecer a vocês, agradecer a oportunidade de estar apresentando um pouco do nosso bioma, um pouco da nossa essência. Muito obrigado a todos.